Aí ele olhou para a mãe dele olhou para ele e fez assim. Aí ele falou que ia ser padre, sim. Aí todo mundo bateu palma. Eu conheci o Igor quando ele tinha 15 dias de vida, né? Um bebezinho fofo, negro, na hora que ele acabou de chegar, né? A gente já correu para casa da Roseni para ver o bebezinho dela, né? Daí então ele veio fazendo parte, né, da nossa vida, da vida da comunidade de Santa Luzia, né? Crescendo dentro da igreja. Foi um menino peralta, como toda criança, né? Mas sempre um menino meigo, carinhoso. O desejo dele ser coroinha nem era dele, né? E sim da mãe dele. Para ele parar de correr dentro da igreja, ficar correndo lá fora com a criançada, né? Então ela falou assim, eu vou pôr ele de coroinha, quero ver ele não ficar quieto, né? Mas ele foi crescendo, foi amadurecendo, foi tomando gosto, né? Pela igreja, né? Logo ele fez primeiro Eucaristia, Crisma, e foi crescendo esse amor dentro dele, né? De se dedicar à igreja. Quando eu soube que, né, ele tomou essa decisão, né, de ir para o seminário, né, para ser padre, para mim não foi nenhuma surpresa, porque eu acompanhei o crescimento dele dentro da igreja, na vida religiosa, sempre prestativo, né, cuidadoso em tudo que ele faz. Então, acho que só faltava o sim dele, porque para mim, no meu coração, eu já via ele assim, sabe, preparado, né? Então não foi nenhuma surpresa não. E eu espero assim que dê tudo certo, né? Quando ele vier se tornar um padre, né? Que ele seja um padre amoroso, né? Caridoso com as pessoas. Então, no decorrer da convivência que eu tive com o Igor, deu para perceber que ele, desde pequeno, ele já tinha um jeitinho assim, diferente das outras crianças, né, assim, na parte da dedicação, no compromisso dele com a igreja. Quando eu vi o Igor pela primeira vez, encontrei a mãe dele na rua e ele estava no carrinho, lá empurrando o carrinho de bebê. Ele era apenas um bebezinho, pequenininho, de meses, não me recordo quanto tempo, mas ele era um bebezinho. Então, o Igor, eu conheci ele quando ele era pequenininho, na rua, passando, assim, a família passando, porque eu conheço a família, né? E depois de um tempinho, eu vindo para a igreja era bem antiguinha, lá no começo, lá atrás, eu lembro dele com uns 5, 6 anos, correndo dentro da igreja. Eu percebi uma diferença muito grande nele, que quando ele era criança, ele era muito hiperativo, ele não parava um minuto. E agora na adolescência, ele transformou totalmente. Ele é uma pessoa muito responsável, ele adquiriu um autocontrole muito grande, ele tem um caráter excelente, ele é um menino de muita fé. E o que eu admiro muito nele é que quando ele pega um compromisso, uma coisa para fazer, ele vai e faz, ele não deixa pela metade. Na Semana Santa, a gente pôs ele para servir de cerimoniário, foi a primeira vez dele. Nossa, ele ficou tão feliz de ser para cerimoniar o padre, ele ficou muito feliz. O Frei Fritz falou que ele ia ser um padre. Aí ele olhou para a mãe dele olhou para ele e fez assim. Aí ele falou que ia ser padre, sim. Aí todo mundo bateu palma. Aquele dia eu senti que aquilo ali ia dar certo, sabe? Então aquele dia me marcou muito. Foi na festa de Nossa Senhora das Graças, lá no Anjolim. Enquanto a
Aí a igreja, ele falava, vamos logo, pai, não podemos chegar atrasado. Assim já veio dos meus pais, né? Meu pai sempre falava, quando tinha uma festa, e após a missa, ele falava, primeiro a obrigação, depois a diversão. Eu nunca esqueço isso. Isso eu passei para ele. Sempre seguindo a igreja, né? E a gente incentivando, acompanhando, desde pequenininho, desde criança. A gente fica com uma preocupação mesmo, né? Ele nunca saiu de nós, né? Então, quer dizer, é a primeira vez, é novidade para ele também. O que ele tá querendo na vida dele é muito gratificante pra gente. A gente só fica torcendo que dê tudo certo. Que Deus abençoe. Muitos talvez não saibam, o Igor é nosso filho do coração, né? Nosso filho adotivo, nós adotamos ele com 10 dias de vida, com 13 dias ele foi, o primeiro passeio dele foi na igreja, né? Na comunidade Santa Luzia. E desde que o Igor veio pra gente, eu falei para Deus que eu sabia que eu estava recebendo ele para cuidar, né? Para zelar. E eu sabia que ia ter um tempo, né? Um momento que Deus ia querer ele de volta, né? Então eu falava que só me deixasse eu criar ele, conduzir ele. E no momento que Deus quisesse ele, que eu entregaria, né? De todo o coração. A gente falava muito para ele, Igor, vamos ser coroinha, né? Na comunidade, vamos lá ajudar o padre. Ele falava que não queria. E quando ele se aproximou da idade dos 8 anos, não tinha 8 ainda completo, ele chegou um dia, ele falou pra gente, né? Eu quero ser coroinha. E aí a gente ficou meio surpreso, mas ao mesmo tempo a gente não estava acreditando muito, porque como ele era muito peralta, corria, a gente chamava, conversava com ele, vamos se comportar na igreja, ele falava, eu me comporto. Só que quando chegava lá, era tudo ao contrário, né? Então a gente falou, não, ele não vai ser coroinha, né? Não vai conseguir ficar parado lá no altar, servindo, né? Ele não vai conseguir fazer as atividades que tem que ser feitas, porque ele corre o tempo inteiro. Então, nem a roupa eu me preocupei de fazer. Então, conversando com a coordenadora, ela pegou e emprestou, tinha roupa sobrando, né? Na época ela emprestou para que ele servisse para a gente ver se realmente ele ia, né, dar continuidade. E aí ele foi o primeiro domingo, aí foi no segundo, e aí ele se engajou ali, né? E começou a servir na igreja. E ele corria antes, continuava correndo, né, com as outras crianças da idade dele, mas na hora de servir, ele ia, se trocava, e aí ele servia na missa, se comportava direitinho, fazia tudo bem certinho, né? A partir de quando ele decidiu ser coroinha, ele foi mudando, né? Depois ele fez a primeira Eucaristia, né? E aí a gente foi vendo que ele foi amadurecendo, a cada etapa ele amadurecia mais. Depois fez o crisma, aí de coroinha foi para acólito, depois de acólito para cerimoniário, né? E a gente foi vendo que ele foi criando uma responsabilidade. Em algumas situações, às vezes a gente fala, vamos sair? Não, hoje eu tenho compromisso na igreja, hoje eu vou servir. Depois que eu servir, eu vou. Eu sempre fui catequista, né? E nessa época ele caminhava comigo. Não sei se ele, olhando isso e as outras pessoas que estavam ali próximo, né? Dele, ele vendo tudo isso, ele foi aprendendo e ele carregou isso com ele. Então, a gente foi vendo esse amadurecimento dele, né, no decorrer do tempo. A partir dos 8 anos, ele foi amadurecendo e foi aí que a vida espiritual dele foi cada vez mais crescendo, né? E eu sempre falava para ele assim, Igor, você já pensou em ser padre? Aí ele falava, não, eu não vou ser padre, né? E aí eu falava assim, nossa, vai ser uma alegria, né, na nossa família, você ser padre. E ele falava, não, eu tenho outros planos, ele falava, né? E de uma hora para outra ele chegou e falou assim, eu vou fazer o encontro vocacional. Aí eu falei assim, tá, né? Não dei muita, né, confiança, assim. Aí um dia ele falou para minha mãe, né, vó, a minha mãe não acredita em mim, né? Ela não acredita que eu quero fazer o encontro.
Aí um dia conversando com a minha mãe falou que ele tinha conversado com ela e ele falou que ele iria. Aí eu fiquei mais assim, só que eu não falava muito pra ele, né? Porque a gente não queria ficar falando para não dar a impressão de que a gente tava querendo forçar uma situação, então tinha que vir dele mesmo, né? E aí quando ele terminou o período da escola dele, aí ele falou que ele ia no ano seguinte, né? E aí mesmo ainda esperando, porque daí ia começar em março, né, do ano passado, aí a gente ainda ficou assim, aguardando, né, para ver se realmente ele iria. Aí chegou em janeiro, ele falou que ia mesmo. Eu falei, então se você quer ir, né, a gente vai levar você, a gente vai acompanhar você. Aí a gente começou a perceber quando ele foi no primeiro encontro, e que daí ali a gente viu que realmente era o que ele queria. E aí começou a caminhada, aí cada mês era uma expectativa, será que ele vai voltar? Será que ele vai parar? Será que ele foi o primeiro mês e gostou? E a cada mês ele tinha uma novidade, né? É a primeira vez que ele sai de casa, né? Nunca ficou sem a gente, até mesmo para dormir fora de casa, assim, que seja na casa da minha mãe, essas coisas. Ele demorou para ir, né? Ele sempre foi muito dentro de casa, muito apegado a gente. É de casa para a igreja, né? Para a escola quando ele estudava, e nunca foi de sair sozinho sem a gente, não. Tanto que para a igreja ele começou a ir sozinho, eu acho que a partir dos 15 anos, mas foi sempre junto com a gente, o tempo todo, né? Então, acho que a preocupação agora é como que ele vai passar longe da gente, né? A gente vai ficar aqui em oração, pedindo a Deus para que ele consiga vencer, né? Porque a gente sabe que é um caminho que não é fácil, né? Mas quando se tem Deus e é o que ele deseja, o coração dele deseja, com certeza ele vai conseguir passar por esses momentos, né? Toda a nossa família ficou muito feliz. E tudo isso que está acontecendo com o Igor já era um desejo dos meus avós por parte de pai e também dos avós paternos por parte do pai dele, que sonhava, né, na família ter um padre ou uma irmã, né? E a gente vai estar aqui para ajudar ele no que ele precisar. E eu acredito que ele também pode contar muito com a comunidade onde ele cresceu, né? Onde ele iniciou com seus 13 dias de vida, né? Onde ele foi batizado, onde ele recebeu a primeira Eucaristia, onde ele recebeu o Crisma e aonde ele está dando o primeiro passo dele para aquilo que ele está buscando. Então eu tenho certeza que a comunidade também, com as orações, né? Com o apoio, também vai estar fortalecendo ele. Também é uma família para ele, a comunidade Santa Luzia é a segunda família dele, né? Porque foi lá que ele cresceu, foi lá que ele aprendeu, né, essa vida de espiritualidade, né? Todo esse caminho que ele está indo, ele também deve à comunidade Santa Luzia. Tanto que ele tem um carinho muito grande pela comunidade, pela padroeira, né? Ele carrega no coração dele. Pra gente é um orgulho muito grande, mesmo a gente sabendo que ele vai ficar longe da gente, né? Mas a gente tá feliz porque a gente sabe que ele tá em um bom caminho, né? E a gente vai pedir muito a Deus, rezar e torcer para que a gente vê ele sacerdote. Até aqui a gente acompanhou ele, até aqui a gente direcionou ele, e a partir daqui para frente é ele e Deus, né? E a gente vai estar junto com ele, sim, mas daqui para frente, assim como Deus nos entregou, agora nós estamos entregando ele nas mãos de Deus. É Deus que vai dirigir toda a vida dele. A minha vocação
começou desde criança. Eu lembro que eu brincava de celebrar a missa. E assim fui crescendo com esse desejo de ser padre. Então, em 2023, eu decidi que eu iria começar a fazer os encontros vocacionais. E a cada encontro que eu fui fazendo, eu fui tendo uma visão mais profunda do que é ser realmente padre. E com alegria, no dia 12 de janeiro, eu recebi a notícia da minha aprovação para a entrada no seminário. Estou indo sem medo, com o coração aberto para essa nova experiência e feliz da minha decisão. E assim, uma coisa que eu deixo para as outras famílias, quando acontecer isso na família de alguém, que acolha de braços abertos, de coração aberto, né? Porque é um presente muito grande.